Bem-vindo ao canal do Poder da Força Interior, um canal ao serviço da Legião dos Cognoscentes. O tema que vamos hoje desenvolver aqui, dentro do conceito da ciência do saber, é sobre a mente fechada. Então vejamos, apesar do nosso cérebro ter sido concebido para receber todas as frequências do pensamento da mente de Deus, ele só será ativado para receber da totalidade do conhecimento aquelas frequências que nós nos permitirmos receber. E de todos os pensamentos maravilhosos que bombardeiam o nosso cérebro, nós só recebemos uma infinita possibilidade do todo o mar de sabedoria que nos mantém em coesão. O único saber que a maior parte de nós permite são os pensamentos de baixa frequência da consciência social, que são muito limitados, muito enclausurados, com os quais estamos familiarizados. E quando se vive de acordo com a consciência social e raciocinamos somente com as frequências que predominam nesses pensamentos limitados, as únicas partes do nosso cérebro que são ativadas são os níveis superiores esquerdo e direito do cérebro e algumas áreas do cerebelo baixo, que está situado sobre a nossa medula vertebral. A maior parte do nosso cérebro continua adormecido, não faz nada. Isso acontece porque nós recusamos qualquer pensamento que se insira no pensamento limitado que nos vem da consciência social, tais como da nossa família, pares, sociedade, dogmas, ou seja, nós só nos permitimos contemplar e raciocinar com o pensamento que nós acreditamos que serão aceitos pelos outros. Então utilizamos geralmente o termo mente fechada para justificar essa posição. No entanto, esta é uma descrição unilateral. Quando nos recusamos a aventurar-nos no pensamento para além das fronteiras da consciência social, há áreas do nosso cérebro que se fecham literalmente às frequências mais altas do pensamento. Isto ocorre porque a glândula pituitária foi só ativada para abrir a sua boca um bocadinho. Dessa forma, só ativou para uso aquelas partes do cérebro que recebem as frequências baixas da consciência social. A única razão para alguém ser um gênio e saber coisas que a esmagadora maioria dos outros não sabem é porque ele abriu a sua mente à contemplação, à meditação dos e se, e assim, portanto, os pensamentos extraordinários, os pensamentos brilhantes que vão para além do pensar limitado da maioria dos seres humanos. Esse gênio permitiu-se a si próprio entreter-se a raciocinar com esses pensamentos, ao passo que a maioria os rejeitou. Eles não os podem receber porque ainda têm de ativar aquelas áreas do cérebro que lhes permitirão raciocinar com elas. Então o que acontece aos grandes pensamentos de compreensão ilimitada que estão continuamente a bombardear-nos o cérebro e as nossas estruturas de luz? Eles fazem ricochete nas suas unidades receptoras e são mandados de volta através do espírito do ser para o rio do pensamento. Ser mente fechada é estar fechada à possibilidade de que existam coisas fora dos valores que podem ser experimentados ou experienciados através dos sentidos do corpo. Contudo, no reino de Deus nada é impossível. Se qualquer coisa pode ser concebida ou ponderada, ela existe, pois tudo que é sonhado ou imaginado já está dentro do reino da existência. Foi assim que toda a criação surgiu, tudo que está à nossa volta, o universo inclusive. Cada vez que se diz a alguém que uma coisa é somente a sua imaginação, estamos a programá-lo para a estupidez e criatividade limitada. Isso é precisamente o que acontece às crianças, ou seja, a todos nós, pois, na verdade, tudo o que é permitido ser pensado, tudo o que é permitido pensar, iremos experienciar, pois o nosso campo eletromagnético o atrairá até nós. O que há de atroz numa mente fechada é que impossibilita de conhecer a verdadeira alegria.
mantém escravizado o seu utilizador em ilusões, impede o seu utilizador de conhecer as suas próprias glórias e, concretamente, Deus. Quando alguém tiver uma mente enclausurada a viver e pensar de acordo com a consciência social, nunca se aventurará no desconhecido, se do seu lugar de conforto, ou contemplar a possibilidade de realidades maiores. E isso só acontecerá por medo de que isso signifique mudança. E as pessoas têm pavor à mudança. E certamente que significará, pois haverá mais para ver, para compreender e para se tornar parte do que havia antes num mundo arrumado que vive e morre tristemente. Quando aceitamos somente os pensamentos limitados que nos foram inculcados, nunca ativaremos áreas maiores do nosso cérebro para recebermos e experienciarmos qualquer passatempo, além daqueles que já se tornaram rotinas em todos os dias da nossa existência. Cada vez que aceitarmos um pensamento que é maior do que aquele que aceitamos anteriormente, como a nossa norma, esse pensamento ativa outra parte do nosso cérebro num uso intencional. Cada vez que fazemos isso, o pensamento maior oferecer-se-á a si próprio como um passador que expande o nosso raciocínio a partir desse ponto. Isso ativará outras áreas do nosso cérebro para mais pensamento, para mais receber, para mais saber. Quando desejamos experienciar a superconsciência e pensar ilimitado, a nossa glândula hipófise, esta começa a abrir e a debuxar como uma magnífica flor. Quanto mais ela abre, maior o fluxo hormonal e mais partes do cérebro são ativadas, que estavam adormecidas, para receber as frequências mais altas de pensamento. Atingir a genialidade implica somente pensar por nós próprios. O cérebro tem sido um grande mistério, inclusive para a neurociência, que está agora, pela influência da abordagem quântica e epigenética, a dar passos mais seguros nesse mistério. E sempre que o observam, dentro da ótica reducionista, do paradigma vigente, materialista, aparentemente não encontram nada dentro dele relevante, exceto os seus fluidos, que são líquidos, água. A água é um bom condutor de corrente elétrica. Quanto mais densa ela for, maior será a amplificação da corrente elétrica que o atravessa. Nas partes adormecidas do nosso cérebro, o fluido é mais denso, com o propósito de amplificar as frequências de pensamento mais altas, transformá-las em correntes elétricas mais fortes e enviá-las através do corpo a uma velocidade mais rápida. Por isso, quando nos permitimos que mais dos nossos pensamentos sejam alojados nas partes adormecidas, o nosso corpo é ativado para se tornar mais rápido, mais profundo nas suas respostas. Chegará o dia em que poderemos fazer o que quisermos com o nosso corpo, quando a totalidade do nosso cérebro estiver a ser usada. Através da nossa alma, que está a gravar e a manter seguras as emoções de qualquer pensamento que recebemos, assim o nosso cérebro e os impulsos que envia ao nosso corpo podem fazer com que este corpo seja o que os nossos pensamentos determinarem. Se o nosso cérebro fosse usado na sua capacidade completa, poderíamos mudar o nosso corpo numa chispa de luz num instante. E o nosso corpo viveria para sempre. O filme de ficção Lucy não está muito longe da verdade, ao que respeita às extraordinárias capacidades latentes do cérebro. Quando totalmente operacional, na sua interação com a inata do ADN, o cérebro tem a capacidade de curar completamente o nosso corpo num momento, ou de mudar fisicamente em qualquer ideal que nós lhe propusermos. A capacidade total do nosso cérebro é imensa, coisa que a ciência só agora começa a compreender. Contudo, a maior parte de nós, no seu pensar limitado, só tem sido capaz de usar um terço. Digamos que sim, um terço dele. O nosso corpo é mantido de acordo com o que se passa no nosso cérebro, uma vez que o nosso ADN reage de acordo com o que se passa no cérebro e com o conjunto dos nossos pensamentos, pois cada pensamento que permitimos entrar no nosso cérebro são ordens para as nossas células através do complexo e sofisticado ADN.
Mas desde o tempo em que éramos crianças e começámos a raciocinar, em termos de consciência social, nós aceitamos a programação que nos põe parâmetros do que devemos fazer, crescer, envelhecer e morrer, segundo o que aparentemente está estabelecido, segundo as normas, segundo aquilo que sempre temos visto. E porque aceitamos esses pensamentos condicionados, começamos a degradar a força da vida dentro do nosso corpo. Porque o pensamento de envelhecimento envia uma frequência lenta ou baixa em forma de chispa elétrica a cada estrutura solar. Quanto mais lenta é a velocidade dessa chispa, mais se perde a agilidade no corpo, pois o corpo é diminuído na sua capacidade de rejuvenescer e de se restaurar. Contudo, se nos permitirmos receber continuamente frequências de pensamentos mais altos, nós enviaremos correntes eletromagnéticas em forma de indução ao nosso ADN e, consequentemente, ao nosso corpo. E este se manterá no agora, pelo que não envelhecerá e será enormemente, ou pelo menos o envelhecimento será enormemente retardado. Mas como todos nós no nosso planeta sabemos categoricamente, como facto indiscutível, que envelheceremos e morreremos, lentamente vamos produzindo menos hormonas do rejuvenescimento e lentamente a corrente torna-se cada vez menor, permitindo a produção maior de quantidade da hormona da morte. As áreas do nosso cérebro que não foram ativadas nesse momento têm a capacidade, simplesmente através do saber, para reconstruir qualquer parte danificada do nosso corpo, qualquer que ela seja, pois o saber que se encontra no cérebro será lido pela inteligência inata do nosso ADN, que ativará todas as hélices e genes necessários para que isso aconteça. No momento em que soubermos que o nosso corpo se pode curar a si próprio, e como esse processo desenrola, esse pensamento será o suficiente para ativar as sinapses neurológicas para impressionar o sistema nervoso central e os necessários mecanismos dirigidos pelo ADN, que estão dentro de cada célula, e reconstruir a célula perfeitamente. Pensa que isso é um milagre? Não. É só autoconhecimento. Nós, na Legião Cognoscente, acreditamos incondicionalmente que a única forma do nosso corpo pode ser curado é através de médicos e de medicamentos. E elas funcionam, pois nós acreditamos que eles funcionam e transferimos para eles um poder que nos é inerente. Também nos foi dito, e acreditamos incondicionalmente, que não o podemos fazer por nós próprios. E assim não podemos, pois essa convicção está presente. Contudo, há pessoas que procuram curadores, sabendo de antemão que aquilo que o curador lhe vai fazer é aceito como uma verdade absoluta, e ao sabê-lo, isso torna-se automaticamente uma verdade absoluta dentro dos seus corpos. Dessa forma, foram curados num instante. Isso é o que o saber faz, e pode mudar o nosso corpo para tudo aquilo que quisermos. Nós temos a capacidade de sermos ilimitados, inclusive nos nossos movimentos corporais, pois o nosso corpo foi concebido para isso. Por que é que nós não conhecemos todos esses pensamentos maravilhosos que atravessam o nosso espírito a cada momento? A maioria dos seres humanos não os quer conhecer, porque escolheram viver à sombra da consciência social, sob o controle do ego, ou seja, da grande alienação coletiva, vestindo, agindo e pensando como um rebanho, escolhendo entregarem-se ou integrarem-se e serem aceitos, de modo a poderem sobreviver. Não queremos saber, porque se nos concentrarmos nesses pensamentos de que somos soberanos, que somos uma manifestação de Deus e que somos para sempre e que já somos tudo, isso obriga-nos a sair do lugar de conforto. E que não só nos queremos recordar, porque isso significaria ir contra a nossa religião, a nossa família, os nossos amigos. Pelo que nós abdicamos e entregamos o nosso poder aos experts. Cedemos a eles a nossa soberania. Esquecemos a nossa soberania e a nossa verdadeira identidade. Fechamos o cérebro, mas com a Legião Cognoscente, a legião daqueles que sabem, chegou a hora de nos abrirmos para um saber que já foi nosso. Mas, concretamente, o que é essa figura religiosa chamada Deus?
esse mistério infinito que o ser humano tem desesperadamente procurado encontrar durante éras e que sempre a religião o ocultou. Não é mais, Deus não é mais do que o pensamento e a sua capacidade de receber a si próprio. E ao receber-se a si próprio, torna-se e expande-se a si próprio. Isso é tudo o que Deus é. A totalidade do pensamento, a iminência da vida. E não o que os espertos através das religiões nos têm andado a convencer através dos tempos. É exatamente dentro do nosso ser, no nosso ADN, que temos o poder de nos tornarmos uma manifestação de Deus, completamente. Pois se o aspecto total do nosso cérebro estiver a ser usado, nós estaríamos neste momento nos fins do para sempre. Pois saberíamos tudo o que existe para conhecer. Pois saberíamos tudo o que existe para saber. Então o que nos impede de nos conhecermos e de nos tornarmos uma manifestação consciente de Deus? O nosso ego. Este ego alterado que Deus, e presente, quando nós temos o ego alterado, nós recusamos as frequências do pensamento de Deus. E é dessa forma poder viver salvo e em segurança, sem se sentir ameaçado. O ego alterado nega que nós somos filhos legítimos de Deus. Ele não nos permite aceitar o pensamento e perceber que nós e o Pai somos um e o mesmo, que somos o princípio divino e imortal, que temos o poder de criar a eternidade e o poder de criar a morte. E aquilo que eu acabei de dizer, para muita gente é incomodativo, porque ultrapassa aquilo que o ego consegue aceitar. Mas aquilo que as religiões chamam o anticristo não é mais do que o ego alterado e o seu reino, que é a consciência social coletiva. É isso que não permite o pensamento ilimitado. E o seu dogma é o medo, o julgamento e a sobrevivência. O Cristo é o ser humano que expressa totalmente o poder, a beleza, o amor e a vida ilimitada do Criador que vive dentro dele. É o ser humano a perceber-se que é divino e que se torna essa realização, transcendendo o dogma, as profecias e o medo, pois ele sabe que para além da consciência social alienada, vive o vigor ilimitado chamado Deus. Dessa perspectiva, o anticristo, ou seja, o ego, e o Cristo, ou seja, o Deus interior, partilham o mesmo templo. Esse templo somos nós, o nosso corpo físico. Tudo está dentro de nós, porque o Deus que somos permite a ambos, o anticristo e o Cristo, serem. Permite a vida e a morte, permite a limitação e o ilimitado. A maioria de nós dá ouvidos às profecias e há uma que se chama Armagedon. Na realidade temos estado a vivê-la nas nossas vidas, pois Armagedon não é mais do que a batalha entre a realização de Deus em nós e o reconhecimento do anticristo, que é o ego alterado, que não permite aos pensamentos ilimitados entrar no nosso cérebro com vista a uma expressão ilimitada. A guerra entre a consciência social alienada e o saber ilimitado é isso só, o Armagedon. Não é uma batalha fora de nós, mas dentro. O conflito entre o Cristo que nasce e o ego alterado mantém-se no controle. Se Deus é saber ilimitado, ser ilimitado, o ser humano é ser uma criatura limitada, que não abre a sua mente a um conhecimento maior, que aceita a teoria e não a prática, vivendo o que lhe é ensinado, em vez de ser o professor, o protegido, em vez de ser o explorador. Mas sempre que um pensamento ilimitado se avizinha, e o ego alterado diz, nem pensar. Por isso é que nós sabemos quem é o homem, mas Deus continua a ser um mistério para nós. Portanto, converta-se nas suas próprias manifestações. Quanto mais tempo você permanecer no seu lóbulo frontal, maior serão os pensamentos que terá e mais maravilhas encontrará nisso. E se Deus representa a sua mente, imagens maravilhosas que o imunizarão e que lhe trarão sensações de uma paixão e amor por Deus estando latentes. E quanto mais considerar o extraordinário, começará a perceber que com o seu cérebro ordinário e a sua memória, que não conseguia fazer isso, mas com o Deus, o cerebelo, pode fazer tudo. Quanto mais considerar isso possível em si, quanto mais ampliar a sua fé no saber e certeza, mais viverá na sua vida Deus dentro de si. E este virá à sua vida pela porta traseira, mas usando o lóbulo frontal e a sua manifestação. O que estamos a fazer na religião dos cognoscentes
não é dar-lhe somente conhecimento para que a sua personalidade possa intelectualizá-lo. O que pretendemos fazer é fornecer conhecimento para que você o recorde, não para a exibição intelectual, mas para a construção de modelos com ele, para construir ideias, para o seu tempo apresentar um quebra-cabeças a Deus, sabendo à partida que Deus já tem todas as respostas. Antes de perguntar, já terás recebido a resposta, pois Ele tem todas as respostas, e quanto mais maravilhoso for o modelo, mais abrangente será o enfoque ou concentração. Quanto mais tempo estiver a sua mente possuída, no bom sentido, pela ideia, de tal maneira que você coma, respire, pense nela com total esperança, o Deus interior fornecer-lhe-á a resposta milagrosamente. E é aqui que se converte em encantamento. É aqui que esse ser místico lhe enche a vida de maravilha, porque você está limitado unicamente pela capacidade de pedir. E o conhecimento ou o saber expande essa capacidade. O iniciado cognoscente inicia-se ao apresentar-se a Deus. Você não pode de maneira nenhuma enfrentar os desafios que tem à sua frente sozinho, mas se acede a esse outro poder, este se tornará uma possessão, e tudo o que for necessário você fazer, o fará com facilidade impressionante. Isso se converterá num aspecto do seu ser, ou seja, um mestre cognoscente, autorrealizado. E quanto tal acontecimento, quanto mais você contemplar um pensamento nobre, um pensamento filosófico, sem importar o mundano, ou seja, o que for, isso quererá dizer que o seu cérebro estará a construir um modelo, uma ideia que coloca no lóbulo frontal, e qualquer coisa que chegue a esse local, precioso, se converte em lei. E quanto mais contemplar esse conceito, mais ele se converte em lei. O que significa que certas bandas de frequência começarão a mover-se analogicamente. E quando o faz, o seu cerebelo inferior estará aberto de par em par. Esse pensamento transporta-se a si mesmo e a esses pins em rotação, fazendo isto girar em direção contrária. Quantas vezes você já esteve tão absorvido em uma ideia que ignorou o espaço e o tempo, e ao voltar a si ficou admirado com o tempo que passou, que lhe pareceram somente instantes? Então, onde esteve durante esse tempo? Esteve dentro desse estado em vez de interagir com o meio ambiente externo. Viveu com a imagem interna enquanto o fez durante tempos prolongados. O cérebro inferior começa a ajudá-lo. É assim que a mestria funciona. Quantas vezes já esteve muito preocupado com algo na sua vida que na altura justificou e classificou em função das suas crenças na altura, mas isso obrigou, pelo trabalho que estava a fazer com o seu cérebro, que se distraiu ao ponto de chocar com as outras pessoas, com portas, pilares, não prestando atenção por onde ia. As outras pessoas comentaram a sua atitude, perguntando-lhe: o que se passa? Tens a cabeça na lua? A verdade é que você estava envolvido com um modelo de pensamento e estava a desviar vários recursos mentais para criar esse modelo no seu cérebro. Com as suas crenças, que dependendo delas, os resultados serão a expressão disso. As suas experiências, as suas recordações logo chegarão a uma solução para que para si se torne uma verdade. Mas a verdade, ou não, ela tornou-se a sua realidade. E é aqui que as coisas se tornam complicadas, pois o seu cérebro vai criar um modelo presente a partir dos modelos passados. E quanto mais o mantiver no lobo frontal, o que se faz muda a cor da contemplação original, que já não é original, está reciclada. Já houve influência de coisas, pessoas, situações, pois se mantém qualquer coisa no lobo frontal por tempo prolongado. Nesta parte do cérebro, tão importante, você terá a atenção do seu Deus interior. Esta entidade que vive no seu cerebelo e que se mantém aí, ele observa o seu pequeno cérebro andar daqui para ali e dali para aqui, construindo, desfazendo o que se passaria se, o que aconteceria se, e por aí fora. Dia após dia, ele continua a ver você fazendo tudo isso sem chegar a lado nenhum. A ruminar, a ruminar, a ruminar. Pois o que você está a fazer é criar só possibilidades, paradigmas. No entanto, nada do que você está a pensar parece estar a funcionar. E com pensamentos novos,
nunca funciona. Então o que vai suceder é que durante a noite, enquanto você está a dormir, o cérebro inferior, o cerebelo inferior, sendo misericordioso, faz com que se sinta tão cansado que entre num sono muito profundo. Vai um sono muito profundo, levando consigo essa coisa possessiva que anda a ruminar, que não sai do seu pensamento. O Deus do seu cerebelo, então o remodela, o reconstrói de acordo com o seu destino, com aquilo que são possibilidades infinitas. O que se passa é que corrige e coloca onde ele devia estar propriamente. E deve ser colocado. E quando você acordar de manhã, quando você despertar, já não está aí. Pois, porquê? Porque é algo que mudou em si. Sentindo-se ainda mais solto e disposto para a grande aventura. Sente-se motivado, como se tivesse acontecido algo extraordinário. Percebe, entende, transcende. É isso que o seu eu interior, ou o seu Deus interior, vai fazer por si, como seu companheiro, enquanto você vai fazendo o seu caminho no saber congruente, no seu processo de autorrealização. Por isto, e por outras que virão, obrigado pela sua atenção e até sempre.